São 13 horas em Cabo Verde. Momento para atualizarmos as notícias aqui na Crioula FM. Crioula News. Muito boa tarde, caros ouvintes. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Crioula News e vamos às notícias que marcam a atualidade. Crioula News. Títulos. Casos de VBG na Ilha Brava preocupa a técnica no Centro de Apoio à Vítima. Terceira edição da Feira Internacional das Energias Renováveis, com 95% já ocupados. Miriam Medina denuncia violência obstétrica no livro Uma Dor Além do Parto, lançado esta terça-feira. Moscou e Kiev de acordo sobre estabelecimento de corredores humanitários. Associação de Santiago Sul do Atletismo desautoriza a federação e marca Assembleia Eletiva para abril. Crioula News. Sociedade. A técnica social do Centro de Apoio à Vítima de VBG, Domingas Coelho, mostrou-se preocupada com os dados de VBG na Brava, ilha que registrou de julho de 2021 a fevereiro deste ano cerca de 40 queixas. Domingas Coelho falava em entrevista à Infopress após uma conversa aberta com os alunos da Escola Secundária Eugênio Tavares sobre a violência baseada no género e a violência no namoro. Segundo a mesma fonte, a Ilha Brava, apesar de ser pequena, tem um registro significativo de casos de VBG, realçando ainda que há muitos que não são denunciados. Dos casos que deram entrada no Centro de Apoio à Vítima, esta responsável destacou que, na sua maioria, as vítimas são mulheres e que, da data acima indicada, receberam somente 2 queixas feitas por homens. Questionada sobre os tipos de violência mais predominantes na Brava, Domingas Coelho ressaltou que, normalmente, as mulheres sofrem quase todos os tipos de violência, mas a física, psicológica e patrimonial têm sido as que mais se destacam nesta área. Domingas Coelho apela para a necessidade de haver mais solidariedade nas comunidades, realçando que é preciso prestar apoio às vítimas, principalmente os vizinhos que possuem um papel crucial nestas situações, que ao identificarem casos de VBG, devem denunciá-los nem que seja de forma anónima. Já sobre os motivos que levam as vítimas a ficarem caladas, a técnica apontou o medo dos parceiros e do julgamento da sociedade, mas também a dependência financeira. Até então, a mesma fonte realçou que não se registrou nenhum caso de morte, mas há registro de agressão física grave e 2 casos de tentativa de suicídio. Crioula News. Economia. A terceira edição da Feira Internacional da Energia, de Energias Renováveis e Eficiência Energética já conta com 95% de ocupação, sendo 80% instituições cabo-verdianas e 6% de Portugal e 12% de outros países. A Feira Internacional de Energias Renováveis e Eficiência Energética é organizada pela Feira Internacional de Cabo Verde, FIC, em parceria com o Ministério das Indústrias, Comércios e Energias Renováveis e decorrerá de 24 a 26 de março na cidade da Praia. A informação foi avançada esta terça-feira em conferência de imprensa na cidade da Praia pela administradora e delegada da Feira Internacional de Cabo Verde, Angélica Fortes, que informou que o evento já conta com 35 empresas inscritas de diversos países. Por sua vez, o ministro da Indústria, Comércio e Energia, Alexandre Monteiro, sublinhou que a feira contribuirá para impulsionar o setor das energias renováveis e a criação de valores e oportunidades de negócio viáveis no setor. Alexandre Monteiro aponta que a meta do país é chegar a 2030 com mais de 50% de penetração de energias renováveis e 2040 com 100% de mobilidade elétrica de viaturas. Segundo o Ministro da Indústria, Comércio e Energia, a terceira edição da feira conta com a participação direta e indireta de entidades envolvidas na execução do Plano de Transição Energética do arquipélago, por isso apela ao engajamento de todos ligados ao setor das energias, com planos e projetos alinhados com o desenvolvimento sustentável. Crioula News. Cultura.
Uma dor além do parto. É o título da nova obra da socióloga Miriam Medina, apresentada esta terça-feira na cidade da Praia e que relata situações de violência durante a gravidez e o parto em Cabo Verde. O livro, lançado no quadro da programação da Presidência da República para o mês de março, mês da mulher, traz depoimento da primeira pessoa de mulheres que passaram por situações de violência obstétrica nos hospitais de Cabo Verde, perpetradas por mulheres profissionais de saúde. O livro, conforme a autora, foi inspirado nas andanças que ela fez durante as palestras que ministravam, na sequência da publicação da primeira obra, Se Causa Dor, Não é Amor, de onde conta ter deparado com muitas dores silenciadas de mulheres que sofreram a violência obstétrica. A socióloga sublinhou que com este livro não está a atacar o sistema da sociedade, da saúde, mas sim a querer contribuir para que as coisas possam melhorar. Neste sentido, a autora, que conta que sofreu represálias quando começou a relatar situações de violências nas redes sociais, pede às mulheres que já passaram por situações de violência que denunciem tais práticas para evitar que se perpetuem. Por outro lado, emocionada, a autora pediu a quem de direito que faça alguma coisa para pôr cobro à situação de violência obstétrica que, por vezes, provoca traumas para a vida toda e que afeta diretamente a família e toda a sociedade. Crioula News Ambiente. A Fundação Donana, em parceria com a empresa Caboplast, promove esta quarta-feira na Praia a abertura e apresentação pública da campanha Reciclagem Solidária, que visa recolher plásticos em todos os bairros da capital do país. Em declarações em Infopress, a presidente Ana Offer Armada explicou que a iniciativa está inserida na vertente social da Fundação e na responsabilidade ambiental da empresa e tem por objetivo diminuir a quantidade de plásticos em Cabo Verde. Ana Offer Armada avançou que, infelizmente, nos últimos tempos não tem conseguido matéria-prima suficiente para reciclagem e, neste sentido, surgiu a ideia dessa parceria, que vai envolver a rede das associações parceiras da Fundação Donana. No seu ponto de vista, já é tempo de se fazer qualquer coisa para reduzir, pelo menos, a quantidade de plásticos que poluem o mar, os oceanos e o meio ambiente. Na ocasião, mostrou-se confiante de que, através desta campanha, vão conseguir recolher muitos plásticos, uma vez que vão trabalhar com 20 escolas e 30 associações parceiras que vão coordenar a recolha de plásticos nas suas comunidades e em todos os bairros da Praia. Explicou que as pessoas que fizeram a recolha vão receber uma cesta básica. Por outro lado, a campanha tem por intuito também sensibilizar e mobilizar mais parceiros que possam reforçar a ação e desenvolver mais práticas que possam diminuir significativamente o impacto extremamente nocivo dos plásticos no nosso meio ambiente. Crioula News. Vamos agora para um curto intervalo e voltamos dentro de instante. Crioula News. Aqui você mantém informado. Crioula FM. 94.9, 88.5. Crioula FM. Rádio digital. Todo dia te tocar sempre melhor. Todo dia te trazer sempre novidade. Todo dia na melhor companhia. Crioula FM digital. Com programação 100% crioulo. Crioula FM, a rádio que está frente do tempo. Crioula FM. Era tudo o que você queria. Crioula News. Renovados votos de boa tarde, momento agora para a atualidade internacional e desportiva. Crioula News Internacional.
Russos e ucranianos chegaram a acordo hoje de manhã sobre o cumprimento de cessar-fogo em zonas onde foram estabelecidos corredores humanitários para a retirada de civis, disse a vice-primeira-ministra da Ucrânia. De acordo com Irina Vereshchuk, Moscou confirmou o acordo sobre o respeito pela trégua que começou hoje de manhã às 9 horas locais, em que deve prolongar-se até às 21 horas em 6 zonas onde se registram confrontos e ataques. Outros corredores humanitários devem vir a ser delineados para a retirada de civis de Kiev, onde os últimos bombardeamentos russos atingiram, sobretudo, a zona leste da cidade. De realçar que esta terça-feira o pacote de ajuda militar, humanitária e económica dos Estados Unidos para a Ucrânia e países do leste europeu cresceu para 14 mil milhões de dólares numa demonstração de apoio bipartidária por parte do Congresso norte-americano. Crioula News Desporto. A mesa da Assembleia Geral da Associação de Santiago Sul de Atletismo desautorizou as diretrizes da Federação Cabo-Verdiana de Atletismo e agendou para 9 de abril a Assembleia Geral Extraordinária para eleições de novos corpos dirigentes. Em convocatória assinado pelo presidente da mesa da Assembleia Geral, Oteniel Lopes, convoca todos os sócios para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária eleitiva a 9 de abril no pavilhão desportivo Vavá Duarte. Esta decisão da Assembleia de Santiago Sul de Atletismo contraria a determinação da Federação Cabo-Verdiana de Atletismo, que em janeiro decidiu pela constituição de uma comissão temporária de gestão de Associação de Santiago Sul de Atletismo, alegando que os órgãos sócios encontram-se em situação de vacatura. Presidida por José Pedro Silva, Tatiana Cabral Vice e Ariana Rodrigues no papel de secretária, esta comissão de gestão tem um mandato de 6 meses e tem a competência de organizar a Assembleia Extraordinária Eleitiva das Associações de Santiago Sul de Atletismo neste período. O presidente do atletismo, Alfredo Lima, justificou esta decisão, saída da Assembleia Geral, da instância que superintende o atletismo em Cabo Verde, em como o mandato da Associação de Santiago Sul de Atletismo exprimiu há mais de 2 anos, permanecendo ainda assim neste período em efetiva inatividade de funções. Posição contestada pelo presidente da Assembleia de Santiago Sul de Atletismo, João Pires Graça, que mostrou em surpresa sua insatisfação por esta orientação da Federação Nacional da Modalidade, ressaltando que a Assembleia da Associação de Santiago Sul só não foi realizada por causa da pandemia da Covid-19 e que não vai acatar esta decisão federativa. João Pires contestou ainda a forma como a Federação Cabo-Verdiana de Atletismo realizou a Assembleia Geral de dezembro na Ilha do Sal, sem qualquer conhecimento das associações regionais de Santiago Sul e de São Vicente. Crioula News. Portanto, pomos um ponto final nesta edição. Fique bem e na companhia da Rádio Crioula FM. Jabucuns, aplicativo de Crioula FM. Fica para dentro de notícias, eventos, programação, novidade musical, página de Facebook e outras informações na boa rádio preferido. Download é gratuito e está disponível na Apple Store para iPhone e na Google Play para Android. Baixa, goce e aproveita. Crioula FM. Bom rádio.